Olá pessoal, eu sou a professora Josiane Brandão do canal Joeli Crochê e hoje eu trago para ti, olha, essa sugestão aqui para a copa, tá? Lembrando que não precisa ser só para copa, né? A gente pode aqui colocar duas cores da nossa preferência, preto, branco, sei lá, qualquer cor que a gente quiser, ou até mesmo de uma cor só. Essa blusa é linda, 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 ela veste muito bem, tá bom? Essa aqui eu fiz no tamanho G, mas eu te dou aí as instruções para fazer em outros tamanhos, dá para fazer com a medida que quiser, no fio que quiser, tá bom? Os materiais que eu vou usar aqui nessa aula são o fio charme na cor verde bandeira e o fio amarelo, porque eu usei aqui na ideia de colocar na copa, tá? Mas, como eu falei, pode trocar as cores e pode até fazer de uma cor só. Aqui eu usei fita métrica porque eu vou trabalhar por medidas. Usei aqui agulha de tapeceiro, tesoura e uma agulha número 3, tá bom? Eu teci aqui com a agulha número 3 porque eu teci o fio charme, mas a gente vai trabalhar por medidas, pode usar a agulha que quiser e o fio que quiser, só seguir as orientações do início do vídeo, tá bom? Espero muito que tu goste dessa videoaula. Se gostar, curte aí o canal, te inscreve se não for inscrito, compartilha com as amigas, que isso ajuda bastante no nosso trabalho. Então vamos para a aula. Então, meninas, a gente vai iniciar nossa blusinha com o fio verde, tá? Então, a gente vai começar fazendo argolinhas. Então, a gente vai aqui iniciar com 5 correntinhas. Vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma laçada na agulha. Vou lá na primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto alto alongado, tá? Então, trago meu fio pra frente, laço, tiro apenas um, ó. Laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, o meu ponto alongado, ele tem que ficar mais ou menos da altura das correntinhas, tá? Ele não pode ficar assim muito pequenininho e as correntinhas ali dobradinhas. Então, vou fazer aqui a próxima argolinha. A partir de agora, aliás, a gente vai começar com 4 correntinhas. Então, só na primeira que a gente começa com 5, tá? A partir de agora, só com 4. 1, 2, 3, 4. Laço o fio, é apenas uma laçada, tá? Laço o fio, vou pegar aqui, ó, essas duas alcinhas da frente aqui do ponto alto, vou trazer o meu fio pra frente, vou tirar um, tirar dois e tirar dois. Então vejam que ele fica bem esticadinho, tá? Vai formando assim essas argolinhas, ó, esses buraquinhos depois que a gente vai usar na primeira carreira, tá bom? Então, eu vou precisar aqui fazer 50 argolinhas dessa. Então, vamos fazer mais uma. 1, 2, 3, 4. Laço o fio. Vou pegar aqui as duas alcinhas da frente do ponto alto, ó. Trago meu fio para frente. Laço, tiro 1. Laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Tá? Então, dessa forma, a gente vai ter que fazer 50 argolinhas dessa. Então, meninas, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha de tamanhos que eu fiz, tá? Então, eu coloquei como foi o nosso início, ó, com 5 correntinhas e um ponto alongado na primeira corrente. E para os tamanhos, eu coloquei a seguinte sugestão, tá? Claro que você vai medir ali no busto da pessoa, ou vai ter a medida em mãos do busto da pessoa, tá bom? Mas isso aqui é uma sugestão, eu fiz uns testes e eu achei que essa sugestão aqui tá boa para os tamanhos. Então, para tamanho P, tu vai fazer 40 elos daquele, 40 argolinhas dessa aqui, ó. Tá vendo? E para um tamanho M, 45, para um tamanho G, 50 e para o GG, 55. A gente vai fazer aqui no vídeo o tamanho G, tá bom? A gente vai sempre trabalhar aqui no tamanho G, porque eu comecei com 50 elos, certo? O fio que eu estou usando vai ser o fio charme e a agulha vai ser número 3. Então, eu medi aqui, eu já cheguei aqui nas 50 argolinhas, que eu vou fazer aqui o tamanho M, e eu medi aqui, tá? Aqui, essa aqui vai dar num busto de mais ou menos 105 centímetros, mais ou menos. Ele tá dobrado, né? Então, olha aqui, dobrado deu 54 centímetros, 53, 54. Então, o dobro disso, porque o fio aqui tá dobrado, ó. Então, vai dar uns 105, 108 centímetros. Um tamanho G, então, um busto de 100 centímetros, tá bom? Tamanhos menores vai diminuindo de 5 em 5, ó. E para tamanhos maiores é só aumentar de 5 em 5 para o ponto depois dar certinho, tá bom? Então, isso aqui é a minha sugestão aqui para mudança de tamanhos. Então, fiz aqui os meus 40 elos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou arrumar todos esses elos para ficarem na mesma posição, ó, correntinha para a parte de baixo, tá? Sem deixar torcer.
Vou passar aqui todos os elos, deixando a correntinha para baixo, não deixa torcer, tá bom? Isso é muito importante. Desvira toda ela, pega aqui a primeira, ó, vira e faz um ponto baixíssimo, pegando aqui a última e emendando na primeira. Vou pegar aqui a primeira sem dar laçada, vou passar aqui de uma vez pela última e pela primeira, tá bom? Então, fechei aqui em círculo. A gente vai passar aqui para dentro da argolinha, fazendo um ponto baixíssimo, ó. Tô aqui só com a laçada que eu fechei, vou passar para dentro da argolinha, vou trazer o fio por dentro dela e por dentro da argola que está na agulha. Então, apenas caminhei aqui com um ponto baixíssimo para dentro da argolinha. Vou subir agora com quatro correntinhas, ó. E dentro de cada elo agora, eu vou fazer 4 pontos altos. Essas 4 correntinhas já tá valendo de 1, então vou fazer agora mais 3. Pontos alongados, tá? Então, tira 1, tira 2 e tira 2. Volto novamente na argola, trago o fio para frente, laço, tiro 1, laço aqui, tiro 2, laço, tiro 2, certo? Mais uma vez, ó, laço o fio, trago o fio para frente, laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Com a argolinha que eu subi, eu já tenho aqui um total de 4 pontos. Sem fazer corrente, vou para o próximo espacinho e faço mais 4 pontos. Então, faço o primeiro, sempre ponto alto alongado, tá? Faço o segundo, faço o terceiro e faço o quarto. Então, eu vou fazer isso por toda a volta, 4 pontos alongados em cada argolinha. Pronto, finalizei aqui a minha carreira, ó, 4 pontos altos em cada espacinho, sem espaço de corrente, tá? Então, finalizado aqui o último ponto, eu vou contar aqui nas primeiras 4 correntinhas que eu fiz, 1, 2, 3, na quarta eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Prontinho, tá? Aqui nesse mesmo ponto que eu finalizei, ó, eu volto nessa corrente e faço um ponto baixo, é aqui que a gente vai iniciar a nossa nova carreira, certo? Vou subir aqui com 3 correntinhas. Agora a gente vai fazer pontos altos duplos, tá? Então a gente vai laçar o fio 2 vezes, ó, 1, 2. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, ó, a gente vai fazer um Vzinho. Então eu vou fazer um ponto alto duplo, tira 2, tira 2 e tira 2, que fica um ponto bem altão. Vou fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5, mais um ponto alto duplo. Volto no mesmo ponto, ó. Faço mais um ponto alto duplo. Tira 2, tira 2 e tira 2. Então eu fiz um V, ó, com 2 pontos altos duplos separados por 5 correntinhas. Vou fazer de novo 3 correntinhas, igual como eu fiz 3 aqui, eu vou fazer 3 aqui. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto de base, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui começa já a área de repetição, ó. Eu vou todo o tempo repetir ponto baixo, 3 correntes e o Vzinho, e 3 correntes, tá? Então, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto duplo no quinto ponto de base, 1, 2, 3, 4, no quinto, tiro de 2 em 2 até finalizar, faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, laço 2 vezes e volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alongado, faço 3 correntinhas, conto 1, 2, 3, 4 no quinto, ponho um ponto baixo. Então essa vai ser a nossa repetição até o fim da carreira, ó, como vai ficando, tá? Vai ficando assim, ponto baixo, Vzinho, ponto baixo, Vzinho até o final. Então finalizei aqui a minha carreira, ó. Eu tô aqui com o último Vzinho, vou fazer 3 correntinhas. Aí, se tudo deu certo aí no teu, vai sobrar aqui 4 pontos na base, 1, 2, 3, 4, para poder fazer o ponto baixo no quinto, que na verdade já está pronto, né? Foi o primeiro ponto baixo que a gente fez.
Então, nesse ponto baixo aqui, ó, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Só puxar de uma vez, tá? Então, finalizei aqui minha carreira. Então, aqui eu fiz outro resumo para ti, olha só. O que acontece? Quando a gente terminou essa carreira, eu tenho vários V's, tá vendo? Vários Vzinhos desse. Então, quantos Vzinhos vão ter? Dependendo da quantidade de corrente que tu fez, vai ter essa seguinte quantidade, ó. No meu, aqui no meu caso, o nosso tamanho aqui é tamanho G, certo? Então, no meu caso, eu comecei com 50 argolinhas e eu vou ter 20 Vzinhos. Dependendo do que tu for fazer o meu tamanho ou outros tamanhos, vai ter essa outra quantidade de Vzinho aqui, ó. Tamanho P, 16 Vzinhos, tamanho M, 18, G, 20 Vzinhos e o GG, 22, tá? No nosso caso aqui tem que dar 20 se tu estiver fazendo a mesma quantidade de argolinha que eu fiz, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar marcadores separando, no meu caso aqui como tem 20, eu vou separar 10 Vzinhos para um lado e 10 Vzinhos para o outro, certo? Então eu vou colocar aqui um marcador, não vou colocar o marcador no Vzinho, eu vou colocar aqui no ponto baixo, tá? Coloquei aqui o marcador no ponto baixo do início da carreira. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou colocar o marcador no ponto baixo à frente, ó. Vou colocar o marcador aqui. E aí, tem que ter 10 do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Se o teu não deu certo, então verifica se não tem em algum buraquinho desse, em vez de 4 pontos altos, pode ter mais de 4, pode ter menos, tá? A quantidade de argolinha também tem que estar certinho para poder essa quantidade de V dar certinho, tá bom? Essa carreira primeira ela é muito importante, porque ela vai dar a base. Se ficar com um Vzinho a mais ou a menos, nas próximas carreiras, na hora das cavas, na hora das divisões, vai dar problema, tá? Então, contar agora se tá tudo certinho. Eu vou cortar esse fio, porque agora a gente vai passar para o fio amarelo, tá? Então, vou cortar aqui e vou emendar aqui o fio amarelo. Então, meninas, eu gravei aqui um vídeo mostrando esse nozinho aqui, tá? Vou tirar aqui o marcador só para fazer o nozinho e depois eu devolvo ele. Eu fiz aí um vídeo só mostrando esse nozinho, porque ele é um nozinho que não deixa pontas para arremates no final. Então, eu acho ele bem legal. Eu vou desfazer o último ponto baixo, olha só. Vou segurar aqui bem pertinho de onde eu tirei o ponto baixo. Vou jogar esse fio que está preso na peça aqui, ó, por cima do amarelo, que é o que vai entrar. E vou girar aqui o fio amarelo. Eu vou te mostrar aqui esse nó, mas se quiser ele com mais detalhes, ele está no vídeo que vai estar ali na descrição, tá? O amarelo então veio para frente, ó. E eu volto com o verde por cima do amarelo, tá? E rodo ele aqui dentro da argolinha que se formou. Então vejam que forma um nó em cima e um nó embaixo, ó. Um em cima e um embaixo. Quando tiver dessa forma é só puxar e aí um nó vai prender o outro, tá vendo? E esse nó não se desfaz de jeito nenhum, tá? Então aí a gente pode cortar bem rente, não precisa mais arrematar esse fio lá no final, porque cada carreira que a gente vai fazer agora, cada uma carreira de uma cor. Tá? Então, para evitar aquele monte de ponta no final, eu sempre uso esse nozinho, tá? Então, assiste ele lá com mais detalhes, treina ele e depois começa a fazer aqui os teus nozinhos para não ter arremate no final. Então, vou repetir aqui o ponto baixo que eu desfiz. Vou devolver o meu marcador que eu tirei também. Isso aqui é para eu não me perder nem ter que contar tudo de novo. E agora, nessa nova carreira, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui com 7 correntinhas, tá? Então, quando eu finalizar a carreira com ponto baixo, tá vendo? Então, eu vou subir 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu sair lá do ponto baixo, tá? Eu vou subir 7 correntinhas. Logo no ponto alto, no Vzinho seguinte, ó, no meio dele aqui por baixo, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, vou laçar o fio 2 vezes e vou repetir esse Vzinho neste ponto baixo, ó. Vou fazer aqui um ponto alto duplo, 5 correntinhas, laço 2 vezes e repito o ponto alto duplo no mesmo lugar.
faço 3 correntinhas, vou lá no meio do Vzinho, ó, e faço um ponto baixo. Então agora vai ser a mesma carreira, tu vai ter ponto baixo, 3 correntes, o Vzinho, 3 correntes, ponto baixo. Então vai ser a mesma repetição da carreira anterior, só que agora o ponto baixo vai ficar sobre o Vzinho e o Vzinho vai ficar sobre o ponto baixo, tá? Então eles vão aí se alternar. Vou fazer mais uma vez, ó, 3 correntinhas, 2 laçadas, ó, ponto baixo sobre o Vzinho e agora um Vzinho sobre o ponto baixo da carreira anterior. Tá? Então a gente vai repetir isso pela carreira inteira. Então 1, 2, 3, 4, 5, 2 laçadas no mesmo lugar, ó. Vou fazer mais um ponto alto duplo. 3 correntinhas, próximo Vzinho aqui, ó, faço um ponto baixo. Certo? Então vamos repetir isso até o final da carreira. Então finalizei aqui a carreira, ó, tô com ponto baixo aqui no último Vzinho, já fiz aqui 3 correntinhas, vou dar 2 laçadas no fio, 2 laçadinhas, ó, e vou lá no ponto baixo onde está o marcador, tá vendo? Pegando aqui a cabeça do ponto baixo e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Então, olha só, aquelas 7 correntinhas que eu subi, ela já é parte desse último Vzinho, tá vendo? 4 delas é como se fosse a outra perninha do Vzinho. Então, agora eu não vou finalizar com 5 correntes, ó, eu vou terminar apenas com 2 correntinhas. Atenção para esse final, tá? É muito importante que ele seja feito assim. Faço 2, olha, fiz uma perna do V, 2 correntinhas, vou laçar apenas uma vez, porque eu vou fazer agora um ponto alto normal. E vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, no 4º ponto, deixando 3 correntes de espacinho aqui, ó, eu vou fazer aqui um ponto alto normal. Viu? O que acontece? Quando eu fiz dessa forma, eu consegui desenhar um Vzinho, tá vendo? Só que terminando a carreira no meio do Vzinho, tá? Fazendo 2 correntes e um ponto alto, eu consegui terminar aqui no meio do Vzinho, certo? Agora eu vou trocar minha cor. Então eu vou cortar aqui esse amarelo, vou emendar meu fio do jeito que eu te mostrei ainda agora, tá? Eu desfaço aqui o último nozinho, vou prender meu fio bem rente aqui com aquele nozinho, vou cortar e já volto para te mostrar a carreira seguinte. Então pronto, já fiz a minha emenda, tá? Já refiz os pontos que eu tive que desmanchar. E agora eu tô aqui com a laçadinha da agulha, ó. Vou por baixo desse Vzinho, ó, e já vou começar aqui com um ponto baixo. Como eles vão alternar, nessa carreira agora, sobre os Vzinhos vai ter um ponto baixo, eu já tô fazendo aqui o primeiro, tá bom? Então vou fazer aqui 3 correntinhas, 2 laçadas e agora no ponto baixo eu vou fazer o Vzinho. Então vou fazer um ponto alto duplo, 5 correntinhas, 2 laçadas, volto no mesmo pontinho e faço o segundo ponto alto duplo. Tá? Ficou assim, ó. Vou fazer 3 correntinhas e, como sempre, sobre o Vzinho eu vou fazer um ponto baixo. E agora é só repetir a sequência até o final da carreira. Chegando no final eu volto. Então fiz aqui meu último Vzinho, ó. Vou fazer aqui mais 3 correntinhas e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Na verdade eu já cortei meu fio, já arrematei, já emendei, tá? Então vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo lá do início. Então finalizei aqui com o V e ponto baixo. Como eu finalizei no ponto baixo, como eu falei, toda vez que eu finalizar no ponto baixo, eu vou subir com 7 correntinhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam que é a mesma coisa do início da carreira passada, certo? Então faço ponto baixo, lembrando que essas 7 correntes já é a metade do Vzinho que vai se formar aqui nesse ponto baixo, só que ele só vai ser concluído no fim da carreira, tá bom? Então eu vou continuar aqui, ó, 3 correntinhas, 2 laçadas, ponto alto duplo. Então essa vai ser a nossa sequência, tá? Uma carreira verde e uma carreira amarela, formando sempre esses mesmos desenhos, tá? V sobre ponto baixo sobre o V, ó.
V sobre o ponto baixo sobre o V. Então essa vai ser a sequência do trabalho inteiro, tá? Eu preciso que tu faça aqui mais ou menos até completar uns 15 centímetros, tá? Vai lá vamos fazer umas 10 carreiras e eu vou ver se tá bom e volto contigo para dizer se eu fiz mais ou menos carreiras, tá? Mas eu vou fazer aqui pelo menos umas 10 carreiras. Então lembrando que aqui já tem 3, ó. Tem a primeira verde, a segunda amarela, a terceira verde, eu já estou na 4ª carreira amarela. Então pelo menos 10 carreiras eu vou fazer. Vou ver se tá bom na altura e volto para te mostrar. Então meninas, eu fiz aqui as carreiras, olha só, 10 carreiras como eu falei, ia ficar nessa altura aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 amarelo e 5 verde, dá 10 carreiras. Então ia dar por aqui assim, ia dar mais ou menos até uns 15 centímetros e meio, tá? Mais ou menos aqui, ó. Então eu achei assim que pra mim ia ficar muito curta, tá? Mas porque eu quero uma blusa que vá até quase no meu quadril. Então, caso tu queira uma blusa mais curta, um cropped, alguma coisa só para jogar por cima de um top, pode manter lá as tuas 10 carreiras, tá? Porém, pra mim, eu fiz aqui uma blusa um pouquinho maior. Então, eu fiz 18 carreiras, tá bom? Então, ficou assim, contando daqui do chão, olha, daqui da primeira carreira. Primeiro Vzinho é verde, né? Então, um Vzinho verde, um amarelo, um verde, um amarelo, um verde, um amarelo. Então, eu fiz 9 verdes e 9 amarelos, tá bom? Então, eu fiz 18 carreiras. E aí, o meu aqui, no meu ponto, né, terminou mais ou menos com uma altura, vou medir aqui pra ti, porque caso o teu ponto seja diferente, pra tu saber mais ou menos uns 28 centímetros, tá? Então, cresce lá o teu trabalho até a altura que tu quiseres, na verdade, tá? Se quiser uma blusa mais curta, é só fazer as 10 carreiras mesmo e não aumentar mais nada, tá? Então, cheguei aqui na última carreira, já emendei meu fio, já vou iniciar aqui a nova carreira, tá? Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer agora, a gente vai fazer uns aumentos, porque eu quero aquela blusinha que abre um pouquinho para fazer a cava, mas ainda não é a cava, tá? Então, a gente vai fazer aqui o quê? Vai procurar o marcador, onde a gente colocou aqueles 2 marcadores lá na base. Aqui tem um, ó. Tá vendo? Eu vou tirar esse marcador daqui e vou subir ele na mesma direção. Então, olha só, meu marcador tá bem aqui, tá vendo? Eu vou subir ele na mesma direção, tá vendo? E vou colocar ele lá na carreira onde eu parei. Então, eu vou tirar ele daqui de baixo, vou colocar ele aqui em cima. Fazer a mesma coisa com outro marcador, só tirar ele lá de baixo e levar ele na mesma direção para cima. Então pronto, tirei ele aqui de baixo, ó, e aí eu fui subindo ele na mesma direção e coloquei ele no V, que estava na mesma direção que eu tinha colocado ele no começo, que era no início da carreira, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, no próximo V, passando esse marcador aqui, no próximo ponto baixo eu vou ter que fazer um Vzinho, né? Então 1, 2, 3. Vou dar 2 laçadas no fio, só que em vez de um Vzinho, eu vou fazer 2 Vzinhos. Eu vou fazer um aumento pós o marcador, tá? Porque no próximo ponto, depois do marcador, é o ponto baixo, que é onde eu vou fazer o meu V. Então, no próximo ponto baixinho aqui, ó, vou fazer aqui um ponto alto duplo, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 2 laçadas, volto aqui no ponto, faço mais um ponto alto duplo, 5 correntinhas, 5 correntinhas, 2 laçadas, volto no mesmo lugar e faço o outro ponto alto duplo. Então, o que eu fiz aqui, ó, em vez de um V, eu fiz 2, tá? Fiz 1, 2, ó. Agora eu sigo minha carreira normalmente, com 3 correntinhas, próximo Vzinho aqui eu prendo com ponto baixo, 3 correntinhas, sigo a minha carreira normalmente até eu encontrar lá o outro marcador, tá bom? Quando chegar lá no outro marcador eu volto. Aqui faz só um Vzinho. 3, 4, 5. É para colocar o aumento somente no próximo pontinho depois do marcador, tá? Então, os outros seguem só um Vzinho normal. Ó, no marcador vai ficar assim. Então, meninas, eu cheguei aqui, ó, onde está o meu marcador, tá vendo? O meu marcador tá no Vzinho. Então, onde está o marcador, eu faço um ponto baixo normalmente. Faço 3 correntinhas. E agora, no próximo, que é um ponto baixo, eu vou colocar aquele V duplo. Então, vou fazer aqui um ponto alto duplo, 5 correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto duplo.
Aí eu já fiz um Vzinho, ó, mas eu quero mais um. Então, 2, 3, 4, 5. Faço outro ponto no mesmo lugar. Então, eu fiz um V duplo, 2 Vzinhos, ó. Faço 3 correntinhas. Prendo aqui no próximo Vzinho com ponto baixo. E agora eu sigo minha carreira normalmente, tecendo só um Vzinho, como a gente já estava fazendo, tá? Então, agora chegando no ponto baixo, eu vou fazer apenas um Vzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Não faço 2, tá? Faço só apenas um. Então, 3 correntinhas. Só seguir a carreira até o final. Tá? Então, o aumento vai ficar assim. Então, olha só, cheguei aqui no fim da carreira, ó, tô aqui com um Vzinho, o último Vzinho, eu tô aqui na frente com o marcador. Então, eu fiz aqui as últimas 3 correntinhas e vou unir aqui naquele ponto baixo do marcador com um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar o fio porque eu vou trocar a cor. Vou amarrar aqui meu fio e já volto. Então, já troquei aqui meu fio, olha. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei a carreira. Agora eu vou subir com 7 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem os 2 Vzinhos, ó, logo na frente. Então, no primeiro espacinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 2 laçadas. Nesse ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto duplo. Aqui eu vou criar um Vzinho, tá? 5 correntinhas, 2 laçadas, volto no mesmo lugar, ó, e faço mais um ponto alto duplo. Faço 3 correntinhas. No próximo espacinho aqui, faço um ponto baixo. Então, ficou assim, ó. Aqui eu tinha 2 Vzinhos. No ponto central aqui eu criei um novo Vzinho, ó, com ponto baixo no primeiro espaço, ponto baixo no segundo espaço, certo? Então, 3 correntinhas e agora é só seguir a carreira normalmente. Tá? Fazendo o Vzinho, ponto baixo, Vzinho, ponto baixo, tá? Então, ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 2 laçadas, volta no mesmo lugar e faz mais 5. 1, 2, 3 e ponto baixo. Então, a gente vai fazer a carreira inteira seguindo o nosso ponto padrão. Quando chegar lá naquele Vzinho que está dobrado, faz a mesma coisa. Eu vou voltar contigo quando finalizar a carreira. Então, aqui eu estou terminando a carreira, ó. Quando eu passei aqui no outro onde estava o marcador, eu fiz a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ponto baixo no primeiro espaço, 3 correntes, Vzinho sobre o ponto central, 3 correntes, tá? E seguir fazendo a minha carreira normalmente. Então, estou aqui no final da carreira, cheguei aqui, estou com 3 correntinhas aqui na agulha. Vou fazer aqui um ponto alto duplo no primeiro pontinho, lá no ponto baixo de encerramento, tá? Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto na quarta corrente. 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora eu vou cortar esse fio, vou colocar o fio verde e já volto. Pronto, já amarrei aqui meu fio verde, vou com ele aqui por baixo, vou fazer o meu primeiro pontinho baixo da carreira seguinte. Faço 3 correntinhas, 2 laçadas, no pontinho baixo à frente, ó, faço um Vzinho. Ponto alto duplo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto no mesmo lugar, faço o outro ponto alto duplo. 3 correntinhas. Aqui eu sigo normalmente, tá? Se tem um Vzinho, no meio do Vzinho eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3. No ponto baixo eu faço um Vzinho. Então agora a carreira não tem segredo, tá? É ponto baixo no meio do V e V no ponto baixo à frente, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. Então essa carreira ela não tem nenhuma novidade, tá? Uma carreira normal. Inclusive quando passa por aquele aumento, ó. Tá? Então fica assim. Então tô terminando aqui essa carreira verde, ó. Tô com 3 correntinhas aqui na agulha. Vou fazer aqui um ponto alto duplo. Não, aliás, desculpa aí. Vou fazer um ponto baixo aqui, um ponto baixíssimo no ponto baixo, tá? Então vou puxar aqui e finalizar essa carreira.
Vou dar uma parada, já cortei aqui meu fio, já amarrei o fio amarelo, vou dar uma parada aqui pra gente trocar a posição do marcador. Então vamos aqui analisar. Ó. Bem aqui foi onde eu finalizei a minha carreira, tá? Bem aqui, ó. O meu marcador tá nesse Vzinho amarelo aqui, ó, tá vendo? O meu aumento foi feito um pouquinho à frente dele, ó. Meu aumento foi feito na carreira verde, ó. Tá aqui os 3 Vzinhos que eu fiz no mesmo ponto, tá vendo? Então eu vou tirar o meu marcador daqui. Ó, os 3 Vzinhos estão bem aqui. Aí eu vou subir na direção do ponto central. Ó, o ponto central tá bem aqui, tá vendo? Então na direção dele, ó, na direção dele aqui tem um ponto baixo. Eu vou botar meu marcador nesse ponto baixo, tá? Porque eu vou fazer um novo aumento na direção do aumento anterior. Tá vendo? Esse ponto baixo está na direção desse V aqui. Eu vou colocar aqui o outro marcador no mesmo, fazendo a mesma marcação, tá? Então o outro marcador tá bem aqui, ó. Vou tirar ele daqui. O nosso Vzinho, o marcador tá aqui, o nosso Vzinho aqui de aumento tá logo à frente dele. Então eu vou tirar ele daqui. Olha, o Vzinho dobrado, o Vzinho triplo tá bem aqui, ó, tá vendo? Então na direção do ponto central, aqui, vou colocar aqui marcando esse ponto baixo. Então bem aqui nesse ponto baixo eu vou repetir tudo que eu fiz anteriormente. Então voltando para cá, para o início da carreira, até desmanchou aqui um pedacinho. Fechar aqui que soltou um pedacinho. Ó. Vou fazer aqui as 3 correntinhas e vou finalizar aqui com o ponto baixíssimo porque desfez, tá? Então vou subir aqui com 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer um ponto baixo no Vzinho, faço 3 correntinhas e olha lá, chegamos no primeiro marcador, tá? Nesse marcador eu vou fazer aquele V 2 vezes no mesmo ponto, né? Então faço ponto alto duplo, faço 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, faço ponto alto duplo no mesmo lugar, assim eu completei um V. Faço mais 5 correntinhas, volto ainda no mesmo lugar e assim eu completo 2 Vs. Ó, fiz todos os 3 pontos no mesmo lugar, separados aqui por 5 correntinhas, tá? E vou terminar aqui minha volta normalmente. Eu vou te falar aqui o que é que eu vou fazer, porque tudo vai ser uma repetição. Então, olha lá. Nessa carreira aqui eu fiz o aumento, tá vendo? Nessa carreira verde, ó. Eu fiz o aumento. Ficou 2 Vzinhos. Na próxima carreira, eu fiz um ponto baixo aqui, nesse primeiro espaço, fiz um V no ponto central e fiz outro ponto baixo no próximo espaço. E na próxima carreira eu fiz passando por ela normalmente. Então eu preciso que tu repita essa carreira, que é a que eu estou fazendo agora, depois essa outra e depois essa. São 3 carreiras que eu preciso fazer, tá? Então eu vou fazer as minhas, tu vai fazer as tuas aí e eu já volto. Então meninas, olha só, eu fiz aqui a carreira daquela carreira que tinha 3 Vzinhos, tá? 2 Vzinhos, aliás, amarela. Fiz a próxima carreira verde e fiz mais uma carreira amarela fazendo um Vzinho sobre cada ponto baixo, tá? Com esses 2 aumentos que eu fiz, ó, fiz esse aumento na carreira verde e fiz esse aumento na carreira amarela, tá vendo? Com isso aqui, olha o que eu consegui. Eu consegui fazer aqui uma pequena abertura, porque eu quero uma blusa, aquela que fica assim, tipo estilo um morceguinho, mas que não fica muito abertona, tá? Então ficou assim tanto de um lado quanto do outro. Agora, a gente vai fazer uma abertura aqui de cava, tá? Então agora a gente não vai mais trabalhar de forma circular. A gente vai trabalhar só na frente, depois só na costa. E depois a gente vai emendar lá pelo ombro, tá bom? Então olha só, aqui é onde estava o meu marcador, tá? Eu vou tirar ele daqui. E ele está na direção do aumento amarelo aqui, tá vendo? Então eu vou colocar aqui ele aqui no ponto baixo, na direção dos aumentos, tá? Então tá aqui, ó, o nosso aumento amarelo, tá aqui nosso aumento verde, eu coloquei ele na direção dele. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Do outro lado tá aqui o nosso marcador. Eu só faço seguir na mesma direção, tá? E lá tem um ponto baixo, eu vou prender também aqui por trás desse ponto baixo. Porque a nossa carreira, ela agora vai começar num marcador, aí eu vou seguir fazendo a carreira até o outro marcador e daqui eu vou voltar, tá bom? Então eu vou fazer agora a carreira de ida e volta.
Então, eu vou prender aqui meu fio, já prendi aqui, olha, bem onde eu coloquei aqui o marcador. E daqui eu vou subir com 6 correntinhas, tá? Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas 6 correntinhas, 4 vai valer de um ponto alto duplo e 2 vai valer para o espaço, porque eu vou fazer aqui meio Vzinho. Então, vou dar 2 laçadas no fio, ó, vou voltar no mesmo ponto aqui de base e vou fazer um ponto alto duplo. Então, é como se um Vzinho tem 5 correntes no meio, né? Então, eu fiz aqui meio Vzinho, ó, daqui pra cá, tá? Então, eu vou colocar aqui agora 3 correntinhas. Vou lá naquele meio do Vzinho amarelo, vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, 2 laçadas. Agora, segue a carreira normalmente com o mesmo ponto fantasia que a gente estava usando, tá? Ponto baixo no meio do Vzinho e Vzinho no ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 2 laçadas, ó. Então, tô no ponto baixo aqui, faço um Vzinho, ó. 3 correntinhas e no meio do Vzinho vou fazer um ponto baixo. Agora eu sigo fazendo isso até chegar lá no marcador que eu coloquei lá no marcador azul, tá bom? Chegar lá a gente volta. Então, cheguei aqui, ó, o pontinho baixo que tá o marcador, tá vendo? Então, esse vai ser o meu último ponto. Então, eu fiz aqui as 3 correntinhas, vou laçar 2 vezes, vou aqui onde tá o marcador e vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer só 2 correntinhas, lembrando que um V tem 5 correntinhas, mas eu vou fazer apenas 2 porque eu quero metade do Vzinho, tá? Então, 2 laçadas no fio e vou fazer um ponto alto duplo aqui no mesmo ponto baixo, certo? Agora eu vou cortar esse fio e vou trocar a cor e aí já volto para te mostrar a sequência. Então, já emendei aqui meu fio. Agora eu vou subir aqui uma correntinha, ó, vou virar o trabalho, tá? Porque agora são carreiras de vai e vem. E aqui, como é o meio do Vzinho, o que a gente faz no meio do Vzinho? A gente faz um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, vou laçar 2 vezes, aqui é o ponto baixo da carreira. Então, lá eu vou fazer o Vzinho, como todas as carreiras, tá? Então, 5 correntinhas, 2 laçadas, volto e faço o mesmo ponto alto duplo, no mesmo ponto. Então, fiz um Vzinho lá no ponto baixo e fiz um ponto baixo no meio do Vzinho. Vou fazer 3 correntinhas aqui no meio do Vzinho, vou fazer ponto baixo. Então, agora eu sigo fazendo a carreira normalmente. Então, cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer os últimos 3 pontinhos. E aqui, como eu tô na metade do V, eu vou procurar a quarta corrente, ó. 1, 2, 3, na quarta corrente aqui, ó. É só tu ver aqui, deixando 2 pontos, melhor contar até por aqui, ó. Conta 1, 2, no terceiro aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Vai ficar e vai acabar terminando na quarta corrente, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Ou, contando daqui para lá, 1, 2, 3, certo? Então, terminei aqui com ponto baixo, vou cortar o meu fio, vou prender o verde, já volto. Prontinho, já prendi aqui o fio verde. E olha só, como agora esse aqui eu finalizei num ponto baixo, então na próxima carreira eu tenho que começar com um Vzinho, tá? Então eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei a carreira anterior, que era um Vzinho. Então eu vou começar com as 6 correntinhas, tá? Então eu vou começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou virar aqui, ó. Vou voltar aqui 2 laçadas no mesmo pontinho de base aqui. Vou fazer mais um ponto alto duplo, formando aqui a minha metade de Vzinho, tá vendo? Então, vai ser sempre assim, uma hora vai começar com 6 correntes, para fazer a metade do Vzinho, e a outra hora vai ser um ponto baixo. Na outra carreira vai ser um Vzinho, na outra carreira vai ser um ponto baixo, tá? Então, 3 correntinhas, ponto baixo no próximo meio de Vzinho, 3 correntinhas, Vzinho aqui no próximo ponto baixo. Então, agora a gente segue a carreira normalmente até o final, e eu vou parar aqui para te mostrar uma coisa. Aqui, o que está acontecendo? Ó? Deixa eu abrir aqui para tu ver o que está acontecendo. Isso aqui já vai ser a manga, a abertura de cava do braço ali da nossa blusa, tá? Então, tá aqui ela crescendo agora reto, tá? Não tá mais fazendo o aumento, ela tá crescendo reto. E aí, como eu tô fazendo frente e costa separada, vai ter a abertura aqui do braço. Essa abertura do braço, ela tem que ser compatível com o braço da pessoa que vai usar a blusa, tá? Eu vou fazer aqui carreiras
Aí vou fazer, olha, várias carreirinhas. Conforme eu for fazendo, eu vou medindo aqui no meu braço, mas eu pretendo fazer pelo menos uns 20 centímetros de altura dessas carreiras aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui os 20 centímetros, não são 20 carreiras, tá? São 20 centímetros até eu conseguir aqui uma cavinha de 20 centímetros. E aí eu volto para te dizer quantas carreiras eu fiz, mas o ideal é que você vá medindo aí no braço da pessoa e que essa abertura aí varia entre 18 a 22 centímetros, dependendo aí do braço, tá? Da pessoa. Então, vou fazer minhas carreiras de vai e vem e já volto. Então, meninas, já fiz aqui a minha parte da cava, né? Então, desde onde eu coloquei o marcador até onde eu fiz a última carreira, eu terminei aqui na carreira verde, tá? Eu quero terminar na carreira verde mesmo. Eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezinhos, tá? Então, deu essa altura. Em centímetros, deu mais ou menos ali uns 20 centímetros, tá bom? Tamanho bom aqui pra cava que eu quero. Ah, deixa eu mostrar aqui mais uma coisa. Quando eu vou emendando aqui os fios, ó, bem na ponta de emenda, vai ficando as pontinhas, né? Então, eu aqui no meu trabalho, eu vou colocar aqui a cola pano, tá? Pra poder essa pontinha aqui, ela desaparecer. Mas ainda vem aqui uma carreirinha por cima, ela já não ia aparecer mesmo, tá? Mas se isso te incomodar, pode colocar a cola pra poder ela já desaparecer daí. Tá bom? Mas a gente ainda vai fazer aqui um acabamento, então essas pontinhas todas vão desaparecer mesmo. Então, vamos continuar. Então, vou fazer aqui uma correntinha, vou virar agora o trabalho, ó, e nesse mesmo ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui 4 correntinhas agora, tá? 1, 2, 3, 4. Vou dar 2 laçadas no fio e nesse ponto baixo, antes eu fazia um V, né? Nessa carreira agora eu vou fazer apenas um ponto alto duplo, tá? Então, um ponto alto duplo. O que eu quero fazer nessa carreira é um nivelamento, tá? Porque aqui o que acontece? Onde tem o V tá muito alto, onde tem o ponto baixo tá lá embaixo. O que eu tô querendo fazer é deixar tudo retinho dessa vez, tá? Então, eu vou fazer sempre 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Vou aqui nesse meio de V e faço um ponto baixo. Então, olha lá, na parte mais alta eu vou fazer um ponto baixo e lá na parte mais baixa eu vou fazer um ponto alto duplo, sempre separando essas coisas por 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Como eu vou lá embaixo, ó, então vou fazer um ponto alto duplo, porque eu quero aqui é nivelar, tá? Então, 1, 2, 3, 4. E aqui que é a parte mais alta, eu já faço um ponto baixo, que é para deixar tudo aqui, ó, na mesma altura, tá bom? Quero aqui o nivelamento. Então, fazer isso até o final da carreira. Então, menina, cheguei aqui no fim da carreira, eu tô com 4 correntinhas aqui na agulha. Vou contar aqui 1, 2, na terceira vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Agora eu vou virar e vou voltar, tá? Então, 1, 2, 3, eu vou voltar com 4 correntinhas, tá? 3, 4 correntinhas, vou virar. Agora, em cada espacinho desse, eu vou colocar 5 pontos. Como eu já fiz as correntinhas, já tá valendo como 1. Então, aqui dentro eu só vou colocar 4 pontos alongados, tá? Então, 1, ó, tira 1, tira 2, tira 2. Tira 1, tira 2, tira 2. Tira 1, tira 2, tira 2. Então, 4 dentro do espaço, com as correntinhas que eu subi, 5 pontos. Vou fazer aqui uma correntinha, tá? Só uma correntinha. E vou fazer aqui mais 4 pontos. 4 não, 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Mais uma correntinha, de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Mais uma correntinha. Essa parte que eu tô deixando as correntinhas é a parte que eu vou emendar no ombro, tá? A parte que eu não vou mais deixar as correntinhas é a parte que eu não vou mais emendar o ombro. Então, eu queria aqui emendar o ombro com mais ou menos uns 5 espacinhos desse. Então, tô no terceiro, ó. Então, vou fazer correntinha, mais um grupinho, correntinha, mais um grupinho, já volto. Então, olha só.
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos, tá? Que são, os pontos de emenda vão ser nessas correntinhas aqui, ó. Tá vendo? A partir de agora eu não vou mais deixar correntinhas. Eu vou continuar fazendo os 5 pontos, porém eu não vou deixar correntinhas mais. Tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Sem espaço de corrente, ó, já vou pro próximo espaço e faço mais 5 pontos. Tá? Então não vai ter correntinha mais. Certo? Então agora até lá, aí eu vou deixar aqui o marcador onde é que a gente vai começar a colocar as correntinhas de novo, já volto. Então olha só, as correntinhas aqui da parte de cima, elas vão coincidir com os pontos que estão lá embaixo, ó. Então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ponto alto, ponto baixo, tá vendo? Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então são 4 correntinhas, tá vendo? Então no outro lado eu marquei também a mesma coisa, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, coloquei aqui o marcador no quarto ponto, que é onde precisa ter as correntinhas. Então, quando vier tecendo, olha lá, estou fazendo aqui 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, tudo sem corrente. Quando chegar desses 5 pontos para esses 5 pontos, aqui onde está o marcador, ó, já vai ter que ter a correntinha, tá bom? Então, vou chegar e já volto. Então, cheguei aqui onde está o marcador, ó. Então, nesse marcador já tem que ter aqui a correntinha, tá? Então, já sigo aqui agora fazendo 5 pontos, correntinha, 5 pontos, correntinha, até o fim da carreira, tá? Só voltei aqui para te lembrar que quando chegar no marcador, tem que começar a colocar as correntinhas, tá? Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó, tô com 4 aqui pontinhos. E no ponto baixo eu vou fazer o meu último ponto, que é o 5º ponto, tá? Então, deixei aqui, ó, também 1, 2, 3, 4 espacinhos com corrente para poder fazer a emenda do nosso ombro e o do parte do meio toda sem corrente, tá vendo? Então agora a gente vai começar aqui, eu vou cortar aqui o fio, vou começar do outro lado agora. Para começar o outro lado, ó, esse aqui foi o lado que a gente fez, tá? E aqui é o outro lado que falta fazer. Essa carreira aqui é amarela, tá vendo? Então eu vou começar aqui, claro, com o verde. E vou começar o verde no mesmo lugar do marcador de onde eu comecei aqui a fazer aqueles meio Vzinhos, tá? Então, vou prender aqui no mesmo lugar. Prender aqui com um nozinho. Vou subir aqui com 6 correntinhas, porque assim como eu comecei com um meio Vzinho, nesse outro lado também eu vou ter que começar com um meio Vzinho. Então, vou fazer aqui 2, 3, 4... 5, 6 correntinhas, ó. Laçar 2 vezes, voltar no mesmo lugar ainda e fazer um ponto alto duplo. Fazendo aqui meio Vzinho pro outro lado. Então, ficou um pra cá e um pra lá. Vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer aqui o ponto baixo no meio do Vzinho, 3 correntinhas, 2 laçadas, Vzinho no ponto baixo, 3, 4, 5... E vou continuar fazendo então essa sequência de pontos até chegar no outro marcador. Cheguei então aqui, ó, no próximo marcador, tá? Então eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Tá aqui o marcador. Vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Lá no marcador eu vou fazer um ponto alto duplo. 2 correntinhas. Mais um ponto alto duplo no mesmo lugar, fazendo aqui também a metade do Vzinho, tá? A partir daí é tudo igual o que a gente já fez do outro lado, tá? Vou cortar aqui, vou colocar o amarelo, vou voltar fazendo as mesmas coisas que eu fiz do outro lado, tá? Então, deixa eu te explicar aqui. Então, assim como do outro lado eu fiz 7 Vzinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente também vai fazer desse lado até completar os 7 Vzinhos. Depois dos 7 Vzinhos, a gente fez aquela carreira de nivelamento, vai fazer também a carreira de nivelamento. Quando chegar nessa carreira aqui, que a gente vai fazer os 5 pontos altos, essa parte eu vou voltar contigo, que é pra gente poder ir emendando logo os ombros, tá bom? Então, pode fazer toda essa sequência e mais essa aqui do nivelamento, e nessa carreira aqui eu volto. Então, meninas, terminei aqui o outro lado, ó, tô com a mesma quantidade de Vzinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e já fiz aqui a minha carreira de nivelamento, aquela com 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto alto duplo, e agora eu vou fazer aquela carreirinha que é só ponto alto, que é a última carreira, tá? Só que eu vou fazer já emendando os ombros. Então, vou subir aqui, ó, com 4 correntinhas. E vou fazer aqui dentro do primeiro espaço 4 pontos.
Então, 1, 2, 3 e 4. Certo? Totalizando aqui 5 pontos. No primeiro espaço lá da outra parte tem 5 pontos e tem uma correntinha. Então, no lugar da correntinha, eu vou lá e vou fazer um ponto baixo, já unindo aqui a frente com a costa, tá? Esse cantinho aqui vai ficar solto. Quando eu fizer aqui o acabamento do ombro, daqui da cava do braço, aí eu uno as duas partes, tá? Então, vou aqui pro próximo espaço, vou fazer 5 pontos também. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou lá naquela correntinha do outro lado, na próxima, e faço também um ponto baixo. Volto aqui pra frente, teço mais 5 pontos. 2, opa, desfiou aqui. 2, 3, 4, 5. Vou lá no próximo espacinho, faço um ponto baixo, faço aqui mais 5. 4, 5. E vou lá no último espacinho e faço meu último ponto baixo. E a partir de agora, eu sigo fazendo os 5 pontos, passando para o próximo espaço sem correntinha, tá? Então, aqui do próximo espacinho já não tem mais a corrente. 3, 4, 5. Daí eu já passo aqui pro próximo sem correntinha. Certo? Então, já cheguei aqui, ó, já fiz aqui vários, aqui sem corrente, tá vendo? E aí eu olhei aqui a parte de trás, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 espaços para emendar, tá vendo? Então, eu vou deixar aqui 4 espaços para emendar, ó. Aqui vai ter uma emenda, 2, 3 e a quarta vai ser aqui. Eu coloquei aqui um marcador, é só contar, olha, de lá para cá. O primeiro ponto alto, ponto baixo, 2, ponto alto, 3 e aqui onde eu coloquei o marcador, 4. Então, fiz aqui meu último ponto. Vou aqui nesse primeiro espacinho, ó. Olha, tá vendo aqui os 4? Do outro lado aqui. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Volto aqui pra frente, teço meus 5 pontos. Vou lá atrás, próximo espacinho, ponto baixo. Volto pra frente, próximo espaço, 5 pontos. Agora é só seguir fazendo lá, fazendo 5 pontos aqui, ponto baixo lá, até finalizar a carreira. Então, emendei aqui o último espacinho, ó. Ficou assim o outro ombro, tá? E aqui eu vou terminar o meu ponto com um ponto alto lá no pontinho de baixo da carreira anterior. Não vou cortar meu fio, tá? Porque daqui mesmo eu vou continuar e fazer aqui o meu acabamento do braço. Então, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ela fica assim ela fica assim retona mesmo, só que quando a pessoa veste, fica tipo uma gola canoa. Vai ficar lindo. Ó, ombrinho emendado, todo o acabamento do pescoço e o outro ombrinho emendado, tá? Eu deixei um bom espaço aqui justamente para eu ter aquele efeito canoinha maior, tá? Então, aqui onde eu terminei, eu não vou cortar o fio, já vou aqui passar pra... Deixa eu arrumar aqui. Já vou aqui passar para dentro do primeiro espacinho aqui, que é o lateral do ponto. Vou subir aqui 4 correntinhas, ó. E aqui eu ainda vou fazer mais 2 pontos. Então, 1 e 2. Prontinho. Então, eu fiquei com 3 pontos na lateral aqui. Eu vinha fazendo esses pontos aqui, ó. Subi as 4 correntinhas e fiz mais 2 pontos dentro desse espacinho que seria a lateral do primeiro ponto. Então, agora eu vou passar para dentro aqui na lateral desse Vzinho, tá vendo? Eu vou laçar 2 vezes não, eu vou fazer ponto alongado, tá? Vou fazer aqui 1, 2, vou fazer 4 pontos.
3 e 4. 4 pontos na lateral do vizinho. Vou fazer mais um ponto no ponto baixo. E vou fazer 4 pontos na lateral do vizinho. 1, 2. Isso aqui é a cava do braço, tá? 3, 4. Ponto no ponto baixo, ó, lá naquele mondurunguinho que tá, aquela emenda do fio que eu te falei que vai sumir agora, porque a gente vai fazer um monte de carreira aqui envolvendo tudo, tá? Então, 4 pontos na lateral, 1 ponto no ponto baixo. 4 na lateral, 1 ponto no ponto baixo, até chegar nessa parte mais baixa da cava, que é onde está o nosso marcador, tá? Então, desci aqui por toda a lateral, ó, fazendo 4 pontos no espaço, ponto no ponto baixo. Tô aqui no último Vzinho e agora eu vou subir aqui no primeiro Vzinho, ó. Esse aqui é o último que eu tava descendo, agora esse aqui é o primeiro que eu vou estar subindo. Então, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. No primeiro aqui eu vou fazer 4 pontos. 2, 3 e 4. E um ponto baixo, um ponto alto no ponto baixo. E sigo fazendo a mesma coisa até chegar lá em cima, tá? Vai fazer até chegar lá em cima. Então, já dei aqui toda a volta, ó. Já dei aqui toda a volta em torno aqui da cava. Eu fiz aqui na lateral do último espacinho. Vou fazer aqui um ponto alto no último ponto baixo. E agora eu tenho aquela lateralzinha aqui da carreira do acabamento lá da parte de cima, né? Aquela parte que eu fiz a emenda. Então, olha o que acontece. Aqui a gente não chegou a emendar, tá? Então, olha só, gente, minha voz tá assim que eu tô com alergia, tá? Então, desculpem aí a voz muito rouca. Então, olha só, essa primeira parte aqui a gente não chegou a emendar, né? Então, agora eu vou emendar nessa fechada aqui, tá? Então, fiz aqui o ponto baixo, vou fazer aqui o primeiro ponto, são 3 pontos nessa lateral, assim como eu comecei aqui com 3 pontos também, ó, tá vendo? Então, vou fazer aqui o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro eu vou fazer, olha, pegando a terceira correntinha daqui de cima com a terceira correntinha do outro lado, tá? E vou fazer meu ponto pegando esses dois ao mesmo tempo, para poder deixar eles bem fechadinhos, ó. Pego um, pego o outro. Tiro um, tiro dois, tiro dois, ó. Fiquei com 3 pontos, só que agora eu fiz a união que estava faltando. E agora eu só finalizo minha carreira na 4ª carreira aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho. Então, ficou o final do ombro emendado. Carreira de acabamento também. Não vou fazer mais nada, vai ficar assim mesmo, para não ficar apertado esse braço, tá? E aqui eu já vou cortar e fazer o outro lado. Prontinho. Então, ficamos aqui com a nossa cava bem acabadinha, tá bom? Não precisa fazer mais nada. Vou lá pro outro lado. Aqui também não tem segredo, tá? Mesma coisa. Pode até, para não ter problema, né? Quiser voltar o vídeo, pode voltar. Eu vou prender aqui o fio bem no final da carreira, ó. Vou colocar aqui dentro já do espaço, tá? Para fazer aqueles 3 pontinhos. Ó, dentro aqui é o final da carreira de cima e eu peguei aqui do ladinho. 1, 2, 3, 4 correntinhas, ó. Aí vou fazer o segundo ponto, o terceiro ponto e já vou passar aqui e começar a fazer os Vzinhos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o ponto baixo. Pronto, não põe mais pontos que isso, senão vai abrir muito, tá? Aí coloca 4, segue fazendo a mesma coisa, tá? Tudo que eu fiz lá do outro lado, inclusive a parte da emenda, tudo igual, não muda nada. Comecei do mesmo jeito, justamente para que o resto seja todo igual, tá? Então, com isso, a gente finaliza a nossa blusa. Eu vou fazer aqui os arremates, os acabamentos e já volto te mostrando como ela ficou completinha. Então, meninas, tá aqui nossa blusa finalizada, ó, nosso início aqui com as argolinhas, tá vendo?
Aqui a gente fez várias carreirinhas, fez aqueles aumentos aqui pra lateral, tá vendo? Vou mostrar ela de longe pra te ver como ela ficou inteira. Ela é grande, tá? Ela é pro meu tamanho, então ela é bem grandinha. Ela veste ali 44, por aí, tá? Então, para fazer menor, siga lá as dicas do início do vídeo. Olha, nosso acabamento aqui do braço, do pescoço, a emenda aqui como ficou no pescoço, ó. Tá? A gola canoa, que eu te falei, quando a gente vai vestir, vai ficando aqui uma golinha canoa. E aqui um pequeno aumento aqui indo no rumo do braço, tá bom? Então espero muito que tu tenha gostado dessa aula. Se gostou, compartilha, curte, te inscreve no canal para que a gente cresça, tá? Não te custa nada se inscrever e curtir o vídeo se gostou, mas pra gente ajuda bastante, tá bom? Então muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima.